Yes. Working? Yeah. Memphis, bom dia. À sua direita, Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo ao Corinthians. A minha pergunta é a seguinte: você tem 30 anos de idade, acabou de disputar uma Eurocopa, está ainda no auge da sua carreira, tem muito futebol pela frente, tinha propostas do futebol europeu para jogar a partir de agora. Eu queria saber por que o futebol brasileiro, por que essa escolha, que é um mercado diferente para jogadores do seu nível, e por que o Corinthians especificamente. Obrigado. Sim. É uma pergunta interessante, certo? Por que eu cruzei o outro lado do mundo para jogar futebol num país que nós na Europa não conhecemos tanto sobre as competições? Para mim, é muito simples. Eu cresci na Holanda, de raízes africanas, eu conheço a concorrência na Europa, joguei em muitas equipes, em muitos times e competi. E quando eu envelheci um pouco, agora eu estou com 30 anos, eu falei para mim mesmo, o que eu posso fazer para me deixar mais feliz? Então eu sou uma pessoa que fico muito próximo dos meus pensamentos e meus sentimentos. E por algumas razões eu estou aqui nesse dia de hoje e acredito que tudo na minha vida tem um propósito. E a razão pela qual estou aqui, honestamente, é pelo Clube do Corinthians. Eles me propuseram vir para jogar para eles e a energia que eu senti por trás de tudo isso, os esforços colocados por parte do presidente Fabinho, do clube, todos os fãs, todos por trás de tudo isso, foi algo que eu não tinha experimentado antes, essa é a verdade. Foi algo que o meu coração se alegrou e apreciou. Você pode dizer, ok, mas na Europa nós jogamos em altos times, em altos níveis. Por que você está aqui nos seus 30 anos? Por que você vem jogar aqui na Liga Brasileira? Eu acho que nós precisamos reconhecer onde vem o futebol autêntico, de onde vem esse futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil. Nós conhecemos isso e conhecemos grandes jogadores, como eu falei, e eu digo, aqui é a meca do futebol. O jogo bonito está aqui. As crianças na Europa sempre buscam os jogadores do Brasil, sempre procuram essa semelhança dos jogadores brasileiros e também a forma como eles abraçam a vida, porque não só é futebol. Então, a razão pela qual eu estou aqui hoje é muito maior que futebol. É claro, eu estou aqui para jogar futebol, para mostrar as minhas habilidades, para competir em ligas diferentes. O que eu acho também que precisamos reconhecer que é uma liga diferente, mas é uma liga top que eu tinha que experimentar. E eu já joguei no Brasil, tanto no Peru, na Argentina, em países da África do Sul, e sempre é muito difícil competir com esses países. É bastante denso, é uma mentalidade diferente, e acho que muitos seguirão após mim para vir e experimentar essa jornada no Brasil como jogador, e para o momento eu acredito que é uma decisão que está se movendo com muitas forças por trás de mim. Vai além da minha compreensão. Eu não consigo explicar, nesse momento, o que eu sinto, mas eu me movo por propósito, e esse propósito é muito maior que essa mudança para o Brasil. E eu tenho muitos amigos brasileiros, essa é a verdade. Eles estão felizes que eu tenha vindo, e também eles devem ter a pergunta, e por que você vai para o Brasil? Todo mundo do Brasil quer ir para a Europa. E como eu falei, eu não sei, Deus sabe o motivo. Ele deve ter um propósito maior. E vamos ver como isso funciona. Memphis,
Aqui, Natália Santana. Here, Lemoré da Rede TV, seja bem-vindo. O Corinthians ele está lutando para sair de uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. O torcedor deposita muita esperança em você. Como que você lida com essa situação, essa pressão para que o Corinthians saia disso? E eu queria saber também se você desenvolve diariamente ou com frequência algum trabalho psicológico voltado a essa área esportiva. Obrigada. Eu sei da situação, eu conheço, mas eu acredito que noites como a de ontem demonstram que essa equipe tem a habilidade de lutar. Essa equipe são uma equipe de lutadores. As multidões, eu acho, no dia de ontem, por exemplo, viram nesse jogo e olhando o jogo eu vi o que significa jogar para o Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa para jogar no campo ontem, eu senti a energia e senti o espírito de luta dos lutadores nessa equipe. E acho que no dia de ontem foi muito importante. E é aí onde nós vamos ter que construir e ganhando um jogo após o outro. Então, para mim, isso em momentos difíceis, em que nós encontramos muitas vezes coisas bonitas pelas quais devemos lutar. Os diamantes podem brilhar e a pressão também pode vir com isso. Eu sei da situação que nós estamos e temos que ganhar, precisamos lutar e competir. Aqui, bom dia. Good morning, Memphis, here. Aqui. Mendes, here. Aqui. Here, I'm right over here. Good morning, Rodrigues Valsoni. Memphis, I would like you to talk about, since the very moment that your airplane landed in São Paulo, in the city of São Paulo, with supporters calling your name, and you were in the social area of the club. Você também sendo recepcionado, conheceu o memorial do clube, veio para o estádio, viveu toda aquela atmosfera ontem à noite do torcedor. Passa um pouquinho do seu sentimento de como foi o seu dia, essas horas todas que você viveu pela primeira vez esse ambiente do clube. Obrigado. Foi uma experiência bastante entusiasmadora, algo que eu não esperava, eu não tinha expectativas de vir para cá. Eu sei que foi algo único para mim. Vi para a Liga Brasileira na idade de 30 anos, então para um jogador como eu não acontece sempre. Eu não tinha expectativas, então quando eu aterrissei e vi todos os fãs lá, todos os torcedores, aquilo realmente aqueceu meu coração e eu compreendi o que significava para aquelas pessoas me trazer até aqui. Então, mais uma vez, o Fabinho veio daqui até a Europa conversar comigo, colocou todos os esforços necessários para nos convencer também e para que conseguíssemos dar esse passo. Na hora que eu aterrissei, eu me senti em casa, perfeitamente em casa. A cultura brasileira é bastante conhecida, então eu acredito que é muito parecida com as culturas africanas, que meu pai é de Gana, e eu me senti muita similaridade com a cultura, a abordagem, as pressões da vida e a felicidade. Portanto, assim que eu entrei no estádio, eu nunca tinha experimentado aquilo na vida. Foi algo completamente diferente. Algo que eu devo dizer que eu não tinha percebido antes. 24 horas, 30 horas que eu estou aqui nesse país e está passando rápido. Depois até um dia jogar e perceber o que eu já fiz e o que aconteceu, eu posso dizer que isso vai me levar adiante para jogar cada vez mais para esse clube e colocar o meu coração nesse campo e inspirar as pessoas em todo o país, porque no final o futebol é o que faz reunir as pessoas.
Todos os tipos de pessoas, pessoas das favelas, pessoas ricas, pessoas de negócios, todas as pessoas do mundo. Isso reúne pessoas e acho que isso também é algo maravilhoso para mim, poder ter isso como um showcase. Eu tenho muitos amigos, tanto em Gana ou no Brasil, nas favelas, e eu inspiro essas crianças, e eu quero que essas crianças olhem para mim e vejam que podem ser inspiradas e que elas consigam acreditar em seus sonhos. Tem uma forma de construir isso. As multidões ontem me deram essa inspiração. Para ser completamente honesto, foi um momento mágico para mim. E eu quero jogar cada vez melhor. Boa tarde, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou bastante sobre propósitos, de como essa situação chegou para você, mas a minha dúvida fica com relação... quando a proposta do Corinthians chegou, quando você viu que era o Brasil, o que você já conhecia do Brasil, o que você já conhecia do Corinthians, e com quem você falou do tipo, talvez seja interessante você jogar no Corinthians? Obrigado. Good question. Boa pergunta. Eu tenho muitas fontes relacionadas com as quais pude falar, Neymar e outros. Posso falar com outros mais jogadores brasileiros, o que eles sabem sobre isso e a cultura em si do Brasil. Sobre o Brasil, posso falar com o meu chefe, que é brasileiro. O que você acha disso? O que você acha do clube? O que você acha da cidade? E aí, muitas vezes eu sou uma pessoa que a razão pela qual eu celebro dessa forma é porque eu olho para mim mesmo e me pergunto o que eu sinto, o que o meu coração sente. Porque muitas pessoas podem ter opiniões e informações sobre situações, mas uma coisa que está dentro de mim é uma alta energia que temos que seguir aquela voz, muitas vezes, ao invés de ouvir outras pessoas. Portanto, quando eu tive aquela sensação, e eu orei sobre isso, e dei um passo, eu estava pensando e colocando todos os meus objetivos e propósitos, porque foi um verão muito longo para mim, depois da Eurocup, também o mercado, as transformações da Europa, que eram bastante devagar, não era comum, e eu fiquei em paz, eu me senti em paz, vi aqueles propósitos, objetivos, no momento que eu estava me sentindo bem, eu tomei a decisão. Estamos conhecendo um pouco mais de você, a gente tinha uma relação distante, né, até por você ser um jogador que estava atuando na Europa, e agora você desembarca aqui no Brasil, e estamos todos jornalistas, torcedores, conhecendo um pouco mais sobre as várias camadas do Memphis, né? A camada do empresário do ramo da moda, você é um homem que gosta muito de se vestir bem, se veste muito bem, sempre muito elegante, também é um rapper, né? Você também tem um talento para música. Queria que você comentasse um pouco sobre como você lida, equilibra com todas essas suas facetas, todas essas habilidades em um homem só. Obrigado. Muito obrigado pelo elogio. Eu cresci dessa forma, jogando futebol todos os dias, mas a música está dentro de mim, porque eu sou metade holandês, metade africano. Então, quando eu percebi que eu amava cantar, fazer rap, escrever música, eu fiz isso no meu tempo livre. Futebol é a minha atividade número 1. Então, quando eu começar a ficar mais velho, eu vou descobrir que a música aí será a terapia da minha vida, sabe? Porque tem muitas pressões. É claro que jogar futebol todos os dias dá isso. Tem milhões de pessoas com expectativas sobre você. E aí, ir para um estúdio, escrever música, seja lá sobre felicidades, sobre fama, isso te ajuda a encontrar o equilíbrio, porque se você foca 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou um mês, um ano, todos os dias em futebol, você vai enlouquecer. Então, para mim, que sou uma pessoa com muitos talentos, acho que tentar e fazer o que eu faço me leva a tentar e a querer inspirar pessoas,
brincar um pouco com a moda, porque eu tenho a possibilidade, eu tenho habilidade para criar isso, tenho habilidade para escrever música também, e também para jogar futebol. Futebol, para mim, a primeira tarefa é o meu primeiro amor, e eu jamais negligenciarei, e meu coração e minha alma estão nisso. Portanto, é muito bom ter esse equilíbrio na vida. Boa tarde, Lucas, da Rádio Band News FM. Aqui à direita. Aqui um pouco mais para a direita. Boa tarde, Lucas, da Rádio Band News FM. Você já conheceu nesses primeiros dias um pouco da história do Corinthians, das instalações, veio ao estádio também um dia de jogo decisivo. E aqui no Brasil a gente muitas vezes acha que a gente está muito atrás do que é feito no futebol europeu, de que a gente está a passos ainda de chegar em instalações, no que eles fazem como futebol lá. No pouco que você vivenciou aqui do Brasil e no muito que você tem de experiência lá fora, o quanto as instalações do Corinthians, o que o clube te ofereceu nesses primeiros dias, em CT, em estádio, se aproximam do que você vivenciou em grandes clubes da Europa? Eu acho que é bastante similar, ou até melhor em muitos aspectos, a todas as instalações, as cozinhas, tudo. E o ambiente é bastante saudável e tem um potencial de se tornar cada vez até maior. Eu acho que muitos jogadores vão seguir esse caminho e vir para o Brasil. E essas instalações dos estádios e a instituição é ótima, são ótimas. Ontem eles me fizeram um tour comigo e me mostraram também os títulos da Copa do Mundo, os títulos das ligas. É um clube enorme, com uma grande história, grandes jogadores que passaram por esse lugar e que me inspiraram, e muitas outras pessoas que foram inspiradas por esse clube no outro lado do mundo. Então, portanto, agora é um momento para que todo o restante do mundo e na América do Sul, nós sabemos que o Brasil conhece quais são os grandes times, mas do outro lado do mundo não sabemos. Eles só seguem a Liga Europeia, então é um grande momento para vencermos esse gap e cruzarmos o outro lado do mundo, porque no final é o que está sendo nos dito, e sendo honesto com vocês, é sempre vem aqui para pegar os brasileiros e levarem, porque há algo especial sobre eles. Portanto, eu acho que essa liga realmente ela é iluminadora para o outro lado do mundo, para se poder dizer, nós somos uma grande liga e com enorme potencial. E acho que nos próximos anos isso vai acontecer. Memphis, aqui. Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo. A gente está falando muito sobre essa tua chegada. Eu acho que ontem tu viveste um grande dia, né, com bastante atividades, e hoje tu já começa realmente indo mais para a parte voltada para o campo, né? Queria que tu trouxesse para a gente, se tu já tens um cronograma, como é que vai ser, vais conversar com o departamento médico para depois, de fato, começar o dia a dia com o departamento de futebol, porque o Corinthians não tem tempo a perder. O momento é positivo, vem de 2 vitórias em Campeonato Brasileiro, também em Copa do Brasil, mas tem algumas finais pensando em Brasileirão e manutenção na elite do futebol brasileiro. Então, o torcedor, por isso, tem uma expectativa um pouco maior em relação à tua possibilidade de estreia. Botafogo, Fortaleza, Atlético Goianiense, se dependesse de ti, quando tu começarias a jogar? E queria aproveitar, tu trouxeste uma chefe brasileira que já te acompanha há alguns anos. O que tu conheces da culinária brasileira? O que tu mais gostaste? E se tu já experimentaste ou tens vontade de experimentar o lanche de pernil, que é tão famoso aqui no entorno do estádio do Corinthians? Obrigada. I think it's important that I É importante que eu vá para as instalações e comece a checar tudo isso. Temos que ser realistas. Eu estou vendo da Eurocup e estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica vai dizer, quando vai ser esse momento. Mas acho que vai ser logo. E isso é um momento certo, um momento importante, e eu quero estar pronto o mais rápido possível. Além disso, eu experimentei alguns pratos brasileiros, estrogonofe. Qual é o outro que eu experimentei? Experimentei arroz com feijão. Experimentei algumas coisas.
É uma culinária cheia de sabor. Mas voltando para as coisas mais sérias, desde ontem, eu quero realmente, o que eu mais quero é ir para o campo e jogar e competir e atender todas as expectativas dos fãs e dos torcedores o mais rápido possível. Eu queria te perguntar sobre essa conexão que você viveu ontem. Você já falou bastante sobre esse clima, né? Como é sentir ser um corintiano, estar aqui. A minha pergunta é o quanto você acha importante dentro da cultura, se passa pela tua cabeça, fazer aulas de português para se conectar mais ainda com a torcida, com os jogadores e também com esse teu lado musical, né? Que chama muito a atenção. Você tem ótimos números também na música, já fez diversas parcerias com outras pessoas da música na Holanda, se você pretende fazer algo com os músicos brasileiros aqui também, e se a língua portuguesa pode te ajudar dentro e fora de campo. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que falar a língua sempre ajuda, mas eu acho que não é fácil. Embora eu tenha jogado na Espanha por alguns anos, mas eu vou tentar e vou fazer aulas de português, porque isso vai me ajudar a me conectar com os meus companheiros de equipe, e isso é um esforço que eu preciso colocar, pelo qual também eu estou tentando. Além disso, a música é uma paixão. Eu tenho tanta música em mim e por tanto tempo eu tenho falado com amigos próximos que moraram aqui em São Paulo e eles querem me trazer para me colocar em contato com alguns artistas do Brasil. E isso é algo que eu quero trazer para o país, a minha música, para adaptar. E acho que é o que eu falei antes, é um equilíbrio entre coisas, mas o mais importante para esse momento é entrar no campo o mais rápido possível, ser feliz, porque quando eu estou feliz eu jogo o melhor dos meus futebols. E isso é o mais importante para mim. Ipap da Cazé TV, aqui do seu lado esquerdo. Você já causou um impacto muito grande com a torcida corintiana, inclusive MC Hariel, já que estamos falando de música, que é um grande MC, um grande rapper aqui do Brasil, já te convidou para ir para o estúdio fazer uma música com ele, ficou impressionado por seu estilo, e aí de estilo deixa que o Papi fala. E de estileira, mano, o pai conhece, hein? E aí, está ligado que os MC aqui em São Paulo sempre usam essa lupa aqui, a Juliette, que a rapaziada solta a voz. Queria presentear você e dar as boas-vindas pro Brasil aqui. Se você aceitaria, levava ela para você aí no ao vivo. Okay. It's like É assim, pode vir aqui. Pode vir. Okay. It's so good to see you. It's a pleasure to... Soltar a voz na hora que for cantar. Quando entrar naquela navona, colocar ela estileira. Tamo junto? Thank you. Thank you, man. Yes. Do you like it? Um minutinho. Isso aí tem que registrar, que isso daí vai pra rede social, com a Lucona. Ó, tremendo, hein? This ever happened in a present Fala conference? alguma coisa aí, gente, tô nervoso. I'm nervous. É o vídeo, velho. Chegou o vídeo. Thank you, everybody, mano. Eu tô empolgado demais. A Cazé tá mudando minha vida. Boas-vindas ao Brasil, irmão. Deus abençoe. Thank you, man. É nóis. Obrigado, gente. Bom, eu não sabia do que aconteceu, mas eu adorei adorei o que já acabou de acontecer. Não sabia que ia acontecer. Isso é o tipo de energia da qual eu estou falando, gente. Então, muitas vezes, nós não temos isso na Europa. A Europa, muitas vezes, as coisas são muito sérias, muito diretas. Essa seria aqui uma entrevista de imprensa. Adorei o óculos de sol, muito obrigado.
Muito obrigado, irmão. Mas para responder a sua pergunta, vamos ver como as coisas vão. Eu quero, por exemplo, me acomodar em São Paulo, eu preciso de uma casa, eu sinto falta dos meus cachorros, tenho cachorros grandes, preciso trazer eles, preciso me sentir em casa e, é claro, se eu tiver que ir para o estúdio, vai ser uma boa coisa, eu vou. Memphis. Great voice. Like a movie. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito do primeiro encontro, o primeiro contato com o técnico Ramon Dias e também com os novos companheiros de clube. O que você pode falar a respeito desse primeiro contato com os novos companheiros? Eu falei com ele por telefone antes de vir para o Brasil, e falei com ele, com o filho dele. Ele me deu uma boa impressão do que ele queria fazer, jogar em termos de futebol, e eu pensei que isso é muito importante para mim, porque eu sou um jogador que gosta de criar oportunidades, que gosta de marcar gols. Eu gosto de jogar um futebol bonito, e é isso que se espera aqui. Então eu estou muito feliz com isso. E os jogadores, ontem eu encontrei com eles pela primeira vez e eu me senti ótimo. Embora na posição que estamos no momento, eles demonstraram muita coragem ontem e não foi fácil, mesmo no campo, porque na verdade são finais e quartas de finais, e vi como eles permanecem juntos e sei o que significa para todos eles jogar para esse clube. Isso é algo que eu quero aprender com eles e quero trazer as minhas qualidades para o time, para ajudá-los. São pessoas maravilhosas, uma ótima energia, e é uma equipe que tem grandes potenciais na liga para ganhar muitos títulos. E é para isso que eu estou aqui. Memphis. João Pedro, do Portal R7. Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil. Há pouco mais de 10 anos, você marcou o seu primeiro gol em Copas do Mundo aqui na Neoquímica Arena. Na época, aos seus 20 anos, você ainda era tratado como uma promessa holandesa, tendo sido artilheiro do campeonato holandês naquela temporada. E hoje, 10 anos depois, com 30 anos, mais maduro, hoje sendo o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, tendo competido em diversas competições internacionais importantes e grandes clubes, eu queria saber como é que você se sente, ainda mais chegando no Corinthians em um momento tão sensível quanto dessa temporada. Obrigado. Para ser honesto com vocês, eu não sabia que eu já tinha marcado o gol há 10 anos nesse estágio. Então isso foi muito prolífico. Portanto, isso foi especial. Essa foi a minha primeira experiência no Brasil há 10 anos. E foi aí onde eu marquei o meu território no mundo inteiro, em Copas do Mundo, para poder jogar e competir. 10 anos depois, eu estou aqui e quero competir aqui. Isso é algo que nós vamos ver como vai. Eu não quis pensar muito a respeito sobre a posição em que nós estamos hoje. Talvez não tão boa, mas eu estou pensando mais de que maneira eu vou terminar 10 anos daqui por diante no país que me deu essa oportunidade, onde o futebol é uma paixão, e a maior paixão jogar futebol numa Copa do Mundo nesse país. Isso me inspirou e vai me inspirar por muitos outros anos, e a razão que eu tomei para vir aqui foi exatamente essa, para descobrir tudo isso. Então, portanto, muito obrigado por me lembrarem do que aconteceu há 10 anos. Isso, eu só tinha 20 anos. Era um sonho jogar no Brasil com um time local. Isso é incrível. Bem-vindo, bom dia, né? Eu ia falar boa noite. Bom dia, Thiago Salazar, da TV Gazeta. Queria que você falasse sobre o seu posicionamento em campo. É muito comum os atacantes, com o passar dos anos da carreira, eles alternarem, jogando um pouco mais aberto, em velocidade, de repente um pouco mais para o meio,
como centroavante, como referência. Eu queria saber qual o posicionamento o torcedor pode esperar do Memphis em campo a partir de agora e também se você pretende se envolver com algum tipo de projeto social. Você é uma pessoa que está deixando claro que se identifica com o local além do futebol, se você pretende se envolver em projetos sociais com as crianças, principalmente aqui de São Paulo e do Brasil. Obrigado. Durante a minha carreira, eu joguei, eu já fui o número 10, eu já fui atacante nessas posições. Eu sou 9,5, por exemplo, eu posso jogar à esquerda, posso também por trás do atacante, posso ser o atacante. Eu sou um jogador criativo e estou sempre entre as linhas para receber as bolas ou para criar os movimentos entre os defensores, entre os atacantes, e vamos ver o que vai se encaixar, o que eu vou me sentir confortável nessa cultura, mas certamente eu quero começar a marcar gols. Eu acho que ontem nós criamos muitas oportunidades. Vou tentar me beneficiar dessas oportunidades para trazer ações mais clínicas nessas marcações de gols e criar oportunidades para a equipe. Além disso, eu acho que é importante sempre procurar que lições Deus te deu como jogador de futebol, como uma chance de ajudar os outros. Em Gana, como por exemplo, eu ajudo crianças cegas e surdas, que eram surdas e cegas para o mundo. Então é muito importante, é uma bênção ter recebido isso. É claro que eu vou trazer essas mesmas coisas para o Brasil. E estarei envolvido, estarei muito focado, mas com muito cuidado. Mas é claro, eu estarei e buscarei uma chance de conhecer essas crianças, buscarei as oportunidades de estar com pessoas reais, crianças da favela, de onde elas são. É sempre uma forma que eu quero ter de representá-las, porque eu tenho muitos amigos que já fazem vários projetos no Brasil, portanto tem muitas oportunidades aqui, em todos os lugares. E tudo isso vem do futebol. E é aí onde nós temos que ver. Memphis, aqui também. André Galvão, SBT. Memphis, em primeiro lugar, obrigado pelo respeito que você tem com o futebol brasileiro, a forma como você fala sobre o futebol brasileiro e o que o campeonato brasileiro pode representar para o mundo. Eu queria saber quais craques brasileiros ou não brasileiros que jogaram aqui que te inspiram, né, jogadores que passaram aqui pelo futebol brasileiro que te inspiram, e se você vai ter a chance de estrear na terça-feira na Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, que é uma chance do Corinthians ser campeão esse ano e que você vai participar da competição, a Copa Sul-Americana. Obrigado. Eu acho que um dos jogadores que mais me inspirou é o Ronaldo. Ele jogou em PSV, no Barcelona, e também aqui, e em muitos outros países, e em outros clubes, como Real Madrid. A forma como ele jogava, eu sempre disse algo dessa natureza, que ele me inspirava, que ele me guiava. Muito mais que isso, mas para mim, vai além. Os brasileiros em todo o mundo e aqui. Vocês não precisam me agradecer por eu falar com respeito à competência desse país. Vocês têm que entender que vocês contribuíram com o futebol para o mundo inteiro. Vocês nos inspiraram pessoas do mundo inteiro. Não precisa me agradecer por esse respeito. É mais do que vocês merecem. Mas isso me inspirou, o Ronaldo me inspirou muito. E de volta à sua pergunta, sobre a Copa Sul-Americana, vamos
Vamos entrar no campo, vamos treinar, vamos fazer, e aí nós veremos até onde eu vou estar pronto para tudo isso. Memphis. Eu queria muito te perguntar um pouco sobre sua história com Gana. Você citou algumas vezes que você visita Gana todos os anos, seu pai é ganês, e que você viu um pouco do Brasil em Gana, conversando com brasileiros e fontes que você tem do Brasil. Eu queria muito entender a respeito desse seu contexto familiar e até de história de vida, misturando um pouco da Europa e de um continente africano, de Gana. Como você enxerga o Brasil? Se isso também faz parte dessa sua construção cultural para decidir vir aqui. E nas suas últimas postagens, né, nas redes sociais, você coloca o propósito. E acho que a sua primeira resposta aqui foi bem clara sobre o propósito que te trouxe ao Brasil. Mas eu queria mergulhar um pouco mais nesse aspecto seu, pessoal, de vida, misturando um pouco um continente que tem muitas características do nosso continente, que é africano em relação à América do Sul, e a sua visão de Europa, né, do velho continente, olhando para o Brasil. Por favor, obrigado. Uma pergunta profunda, espera um pouco. Sim, ok. A minha mãe é da Holanda, meu pai é um refugiado de Uganda, eles se conheceram na Holanda, e foi aí onde eu comecei. Eu não tive a chance de ver as minhas raízes até que eu tivesse 23 anos de idade, porque eu nunca voltei. Quando a primeira vez que eu voltei, eu tinha 22 anos, mas nem sempre as coisas da vida funcionam do jeito que você quer. Eu cresci na Holanda, meu pai construiu caráter em mim, e quando eu voltei para Gana, eu comecei a descobrir sobre a história dos meus descendentes africanos, a vista do meu lado holandês. Então, o sangue que eu carrego é de Gana, que vem de uma tribo de Gana, que nós somos guerreiros nessa tribo. A história data desde o tráfico de escravos que vieram para o Brasil. Então tem muitos ancestrais em nós, muita ancestralidade que vem de Gana. E muito em Gana, nós temos brasileiros que vivem em Gana. É bastante interessante, bastante engraçado quando o que você experimenta e o que você pode encontrar em todo mundo. E é por isso que eu falei de propósito, porque quando você descobre isso, tudo começa aí. E você percebe cada vez mais e começa a conectar os pontos. E você começa a dizer, isso aconteceu por esse motivo. E foi aí que eu percebi que eu tinha uma conexão com o Brasil, com o povo brasileiro, muito antes de começar a jogar na Espanha ou na França e de estar conectado com outros jogadores jovens, talentosos brasileiros. Quando eu aterrissei aqui, eu vi o comportamento, a energia, o espírito, é muito parecido. Eu tenho um amigo aqui da favela que diz aqui que os ancestrais dele são de tribos que foram escravizadas e que os pais deles ajudaram a estruturar muitas das favelas. E isso me inspirou muito, me fez sentir uma conexão, porque se eu estivesse em Gana, eu teria lugares lindos em Gana, mas também teria inúmeros lugares pobres. Havia sempre esse contraste. Eu fui em ambos os lugares, porque eu sou abençoado com esses talentos. E é por isso que eu tenho essa conexão e vejo essas similaridades aqui. Se você tiver uma plataforma como eu tenho, eu tento, por exemplo, falar nela e tento, de certa maneira, brilhar nisso. Você vai me ver com um terno, uma gravata, mas eu também estou fazendo muito trabalho por trás dos cenários, fazendo um trabalho de base, e é por isso que eu faço isso sou eu, é por isso que eu estou aqui, para jogar futebol, trazendo e preenchendo esse gap, esse espaçamento entre o outro lado do mundo e aqui. E tudo isso é muito maior que isso. Aqui. Sou o Jair da CNN. A gente vê que a torcida do Corinthians ela é muito apaixonada pelos seus jogadores
E por ser uma torcida muito representada na periferia, que gosta muito do mesmo estilo de cultura que você gosta. Eu queria confirmar uma informação. Primeiro, a trança que você está no cabelo é realmente o CP do Corinthians? E se você está preparado para ver os torcedores reproduzindo o seu estilo no estádio? Porque, pelo menos o que a gente vê nas redes sociais de movimentação, está todo mundo querendo a faixinha na cabeça. Ontem, quando eu estava entrando no campo, eu vi as crianças com essa faixinha e eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreendido. Então, para mim, a forma como você parece, a forma como você se veste é uma expressão de si mesmo. Você quer ser feliz, você coloca roupas que você gosta, nada mais. É uma coisa simples assim. Se você pode inspirar pessoas que se relacionam com o que você veste e gostam, então eles terão que fazer. Então, quando eu era jovem, eu usava isso, talvez eu usei pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, porque o Ronaldinho usava. Mas isso estava lá nos vídeos de música na América, eles estavam usando também antes disso, e eu me inspirei com essas outras pessoas, e agora que eu sou mais velho, eu tento colocar o meu próprio sentido em tudo isso, e é uma coisa linda quando você inspira pessoas. Para mim, pessoalmente, inspirar pessoas é a ação mais elevada e mais generosa. Se eu puder inspirar 10 pessoas a doarem 10 euros para pessoas pobres, eu fiz o meu trabalho. Esse é o melhor e o mais avançado dos atos. Eu vejo como os torcedores se conectam comigo com esse tipo de coisas. Isso é algo lindo. Bom, o cabelo. Bom, o cabelo é uma história engraçada. Eu sempre tive cabelo curto como o seu, mas agora eu deixei o meu cabelo crescer. Então, eu estava sentado numa cadeira antes de voar para São Paulo e eu falei para a cabeleireira, você poderia colocar esse logo em mim, nesse cabelo? Ela falou, é impossível. Você fará? Você pode fazer. E ela tentou. E eu fiz. E foi assim que eu fiz. Antônio, da ESPN. Você teve no último ano, pelo Atlético de Madrid, algumas lesões, problemas musculares. Isso é algo que te preocupa para essa sequência de jogos agora? E se você conversou também com o Ronald Koeman sobre questão envolvendo a volta à seleção holandesa também, ele falou do Bergwijn, que foi para a Arábia Saudita, falou que lá não era uma liga tão competitiva. Então, eu queria saber de você se você conversou com o técnico também. A última pergunta eu não entendi. Poderia repetir? Okay. First of all, I think that physics is very important. Primeiramente, eu acho que estar forte fisicamente é importante, mas é sempre como você se prepara. E para mim, nas últimas duas estações, não foram as melhores. Eu fiz os testes médicos, tudo melhorou, eu estou em forma. E eu tenho sorte que consigo aprender e jogar hoje, e é por isso que é importante ter todas essas questões com físio e nos prepararmos o mais rápido possível, da melhor forma possível. E acho que isso vai me ajudar, porque nós jogamos muitos jogos aqui e eu preciso disso. Eu preciso de jogos e preciso voltar, porque estou acostumado a isso. Além disso, os treinadores das equipes nacionais, ele investigou essa liga, e se ele investigar essa liga, ele vai descobrir que ela é bastante competitiva. Nós jogamos a Copa do Mundo, sempre encontramos certas dificuldades a competir com outras equipes, porque eles trazem uma paixão diferente para esses jogos, a energia é diferente, a intensidade. E na Europa, nós somos mais controlados, nós cuidamos mais da posição da bola. Então é um jogo diferenciado.
Eu não compreendo o que alguém diz, o que Branco Bandeira diz, porque eu acredito que isso é importante para a Europa, investigar essa liga, porque muitas vezes estamos tão focados na Europa, mas aqui nós temos um mundo completamente diferente, com grandes ligas, com grandes estádios, com grandes grupos de torcedores, e precisamos respeitar isso. E acho que o que ele falou é importante, aprecio isso, mas preciso descobrir como que as ligas brasileiras são e tenho alguma experiência com alguns países sul-americanos. Eu entendo bastante a dureza de tudo isso também. Maurício Savarese, da agência Associated Press. O seu contrato com o Corinthians acaba às vésperas da próxima Copa do Mundo, né? Queria saber se você chegou a fazer um planejamento de como deve ser a sua vida até 2026 para poder voltar a disputar uma Copa do Mundo, e se você está preparado para os, talvez, muito solitários voos intercontinentais que os brasileiros e argentinos e uruguaios fazem sempre que há rodadas de eliminatórias de Copa. Você teria que fazer isso no outro sentido, né? Como é que você tem preparado essa logística para os próximos tempos, se isso já participou do seu planejamento para vir ao Brasil? Obrigado. Eu acho que para a Copa do Mundo de 26 eu quero como parte de tudo isso. Eu vou estar só com 32 anos, eu tenho 30 anos hoje, então ainda sou bastante jovem comparado com outras. As pessoas já jogam até 36, 37 anos, mas primeira experiência aqui, eu quero poder entrar nessa competição em grande forma, ver minhas capacidades e, primeiramente, é uma coisa muito bonita que a Copa do Mundo esteja sendo conduzida aí na América, e essa distância é importante. Precisamos pensar sobre isso também. Recebemos cada vez mais jogos nacionais, jogos que estão acontecendo em outros lugares, e eu não quero me envolver tanto assim. Vai ser interessante ter essas Copas do Mundo em diferentes lugares, e vamos ver como isso vai acontecer. A gente não sabe quais vão ser as experiências futuras. Thiago Fagnani, TV Bandeirantes, bem-vindo. Você é um jogador holandês com raízes africanas e vai agora atuar no Brasil com um técnico argentino. São escolas ou culturas diferentes de futebol. Queria saber como foi o seu primeiro contato com o Ramon Dias e também o que você sabia e conhecia sobre o seu trabalho. Obrigado. Eu acho que ele conhece tudo sobre o meu trabalho, ou, do contrário, ele não colocaria os esforços aí para me trazer para cá. E ele tinha que aprovar, porque ele era o treinador, ele é o treinador. Mas quando eu encontrei com ele, eu fiquei muito feliz, porque ele me disse que ele queria que eu jogasse numa área de atacante. Essa foi a minha primeira impressão que eu tive desde ontem. Primeiro, a gente viu que estávamos atacando bastante. Isso foi a primeira impressão que eu tive. Que ele me vê lá no meio de tudo isso como parte da equipe. Mas é claro que nós temos que começar a trabalhar e daí experimentar. E com isso eu vou poder dizer mais para vocês. Mas, para o momento, é tudo que eu vejo, que eu quero trabalhar e jogar nessa área. Larissa, do Coringão Podcast. Primeiramente, bem-vindo ao Corinthians. Eu queria saber um pouco mais da sua ida ao Parque São Jorge, se você pôde conhecer um pouco da história do Corinthians e alguns pontos importantes do clube, como, por exemplo, uma fonte de água abençoada que, se você beber dela, você vira corintiano. E queria saber também como foi o seu primeiro contato com as torcidas organizadas, com Gaviões da Fiel, e se você entendeu a mensagem que eles queriam te passar na cartilha que eles te entregaram. Foi lindo, foi lindo. Eu conheci aí todas as partes, encontrei, recebi até uma Bíblia, ganhei até uma Bíblia, o que significa que, para ser Corinthians, eles me deram em português, vou ter que pegar um em inglês, mas eu vou ler. Tem tudo a ver com respeito. Eu vim para cá com muito respeito, tentando ajudar a equipe,
tentando ser uma força para o clube, mas foi uma coisa muito bonita ver nos olhos daquelas pessoas o que significa para elas poder representar essa equipe. É quase uma religião, e isso falou muito para mim, fiquei muito feliz. E aí eu fui para o museu, mas eu quero voltar, porque ontem foi um dia ocupado e cheio, e nós tivemos que estar lá e ver todos os troféus, encontrar todos os jogadores e ouvir tantas histórias, mas eu quero visitar em paz aquilo para me conectar de volta mais com a história do clube. E acredito que isso é muito importante. Mas foi uma experiência incrível, surpreendente. Memphis, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse... Dois países tão distantes, né? Quase 10 mil quilômetros de distância separam o Brasil da Holanda. Dentro do campo, em que esses dois países que tem grandes características históricas, inclusive, né, entre os dois em Copas do Mundo e tudo mais, no que eles se igualam para que você tenha vindo para cá para o Brasil, o que isso agrega para você para ter vindo para o Corinthians? Obrigado. Eu não sei se existem similaridades. Se eu olhar nas equipes brasileiras, aqui, de volta lá, do passado até a forma como jogam hoje, a forma como jogavam, e a forma como as equipes brasileiras jogam, é tão ligado à intuição, e na Europa tem muito a ver com eu não sei. O futebol holandês é muito como nós jogamos, como nós conduzimos os jogos. Nós temos grandes atacantes, temos grandes defensores, temos grandes jogadores. É famoso pela forma como nós jogamos futebol. Eu não acho que é muito parecido. Aqui é muito mais intuição. Eu quero dizer, na Europa nós não temos tambores nos estádios, eles vão like boom boom, e aqui é como tá. É completamente diferente se tratando de vibração. É como tocar nas ruas. Não dá para comparar. Eu quero experimentar jogar aqui antes de poder falar, para te dizer se nós temos similaridades. Bom dia, Memphis, aqui na sua frente, Careca Bertaglia, do GE, voz da torcida e administrador do Análise Fiel. Duas perguntas, desculpa. Você, no seu melhor momento na carreira no Lyon, jogava centralizado, mas tinha começado a carreira jogando muito pelas beiradas, atacando muito espaço, hoje é a sua característica, abrindo espaço tanto para os seus companheiros de ataque quanto para a finalização. O Corinthians muda muito, dependendo do adversário, a parte tática. Já jogou no 3-6-1, 3-5-2, ontem um 4-4-2. Onde você se vê melhor para jogar assim? E queria que você falasse ontem, você no estádio, como um torcedor, a maior marca da torcida do Corinthians é quando o Corinthians toma um gol. Acho que, claro, que o gol do André Ramalho, que jogou no PSV assim como você, foi a explosão do estádio. Mas o que você achou de estranho, entre aspas, quando o Corinthians toma o gol e a arena vem abaixo, gritando Corinthians, Corinthians, Corinthians? Queria saber o que você achou como torcedor ontem, dando a arena. Bem-vindo e que você faça muitos gols aqui. Obrigado. Eu acho que para usar as melhores formas aqui, me dê liberdade. Ontem eu vi muitos espaços entre os defensores e o meio de campo. Eu gosto de receber bolas. Eu posso jogar por trás do atacante, eu posso ser o atacante, mas você nunca vai me ver 90 minutos com dois defensores esperando a bola. Eu não sou realmente um grande atacante, não sou tão alto assim. Eu gosto de fazer o jogo acontecer e, como homem da minha altura, eu quero ser algo interessante para a equipe.
mas eu posso jogar em múltiplas posições. Mas a outra experiência no estádio ontem foi incrível, foi louca. Porque eles compreendem muito bem, eles entendem o impacto que eles têm no campo. Foi lindo vê-los. Quando o Corinthians recebeu o gol, eles gritaram cada vez mais alto para dar uma posição para a equipe, e veja o que aconteceu. Isso só pode acontecer se os torcedores estiverem por trás de você, e muitas vezes isso é difícil. Então, para mim, eu não estou acostumado a ver isso com tanta frequência. Isso foi especial. Sim, foi especial. Eles podem sentir orgulho de tudo isso. Eu acho que os jogadores são incríveis e a gente tem que compreender isso. Precisamos dar a eles esse retorno. Vamos para as últimas perguntas. Memphis, boa tarde. Fábio Lázaro da Trivela, aqui na sua frente. Sobre a visita do Fabinho Soldado na Europa, quando ele viajou até a Europa, você já estava convencido a jogar no Corinthians? Qual foi o papel dele nesse convencimento? Se me permite uma segunda, a informação que a gente tem é que no seu contrato uma incorporação, né, que você vai participar de algumas ações comerciais, ações de marketing. Como que você enxerga o seu papel? Como você pode ajudar o Corinthians a potencializar as receitas, a sua marca? Como você pode ajudar o Corinthians a agregar, a incorporar financeiramente, por favor? Obrigado. Quando ele veio para a Holanda, eu estava esperando por ele e eu fiquei convencido desse sentimento que eu tinha. Se ele viajou tão longe para conversar comigo, para me explicar essas ideias, o que significava jogar, muitas coisas eu não vou poder dizer, porque as coisas serão reveladas no momento certo, quando eu começar a jogar, porque a minha maior contribuição que eu posso dar é deixar meu coração no campo. É aí o que os torcedores estão esperando. O que significa jogar? Você tem que deixar seu coração no campo e jogar com as suas melhores capacidades e ganhar jogos. Essa seria a minha maior contribuição. Além disso, eu vejo com um grande potencial nesse clube, em termos de marketing. Eu tenho ideias para clubes que estão rodeados com novos negócios, que podem ajudar com essas ideias e trazendo isso ao vivo. Grandes torcedores. Temos grandes torcedores que nos dão o máximo do suporte. Temos a visibilidade. E é por isso que eu digo que a minha vinda para cá, eu quero acender uma luz na Liga Brasileira e nesse clube. Tentar trazer receitas. Nos próximos 2 anos tem tanta coisa que podemos fazer fora para ganharmos títulos, porque isso é importante, ganhar títulos. Trazer esse espírito de ganhador, essa mentalidade para a Liga. Acho que alguém recebeu uma ligação ou está jogando videogame. Ok. Além disso, além de ganhar títulos, esse clube tem um grande potencial e muitos patrocínios. Como eu disse, eu penso que muitos jogadores de futebol no mundo seguirão os mesmos passos. A gente precisa estar pronto. Precisamos estar pronto para grandes ideias visionárias dos negócios do clube. Eu acho que o Fabinho também está pronto para estabelecer e criar e tomar algumas decisões sábias com relação a tudo isso. Então eu estou certo de que isso vai chegar no momento certo. O clube, o estádio, simplesmente são incríveis, surpreendentes. Eu estou muito entusiasmado, bastante entusiasmado. Bom dia, Memphis. Caroline Valentino, da Central do Timão.
Eu gostaria de perguntar que a sua vinda para o Corinthians, ela parece estar cercada de coincidências. A música, o seu gol há 10 anos atrás, o Ronaldo ser a sua inspiração, e ontem você falou que o destino era mesmo você ter vindo para cá. Como todas essas conexões o motivam para criar objetivos aqui, e quais seriam eles? Você fala de coincidência, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. Para o Corinthians 5-7, não trabalhando ao lado, eu criei essa música lá atrás, mas eu fiz uma música e concluindo, cantando para o Corinthians. E a vida não tem coincidências, só existem propósitos. Eu espero muitas grandes coisas, mas eu quero manter isso para mim. Eu oro por isso, porque eu sei que muitas coisas você tem que orar por elas, ou poder falar para que elas aconteçam. Então eu tenho grandes ideias, e acho que as pessoas aqui também as têm, e eles estão prontos para um novo capítulo. Então, mais coisas que a gente possa imaginar. Nenhuma coincidência sobre essa mudança, só um espírito real. Eu quero ser feliz, quero poder jogar futebol e ajudar a equipe aqui na casa dela no Brasil, o que eu já estou fazendo, e espero que, na verdade eu não espero, eu sei que isso vai ser grandioso. Então, muito obrigado.